Olá, hoje eu tenho a grande honra de receber o professor Alfonso Vargas Sanches, que vai fazer aqui uma palestra para a gente sobre a aplicação da economia circular no turismo. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no blog. Obrigado, eu, caro professora. Bom, o professor Alfonso Vargas tem um currículo extenso. É, Tem muitas conquistas profissionais e diversas experiências internacionais, com atuação em Espanha, que é o seu país de origem, além de Indonésia, Inglaterra, Itália, Paraguai e Portugal. Portugal, inclusive, é um país que ele ama e mora muito próximo e vem aqui muitas vezes. É doutor em organização de empresas pela Universidade de Sevilha, professor catedrático em gestão, tendo atuado em diversas instituições, com destaque para a Universidade de Huelva, onde atuou por mais de 20 anos e se aposentou há poucos anos. Desde 2024, é professor catedrático convidado na Universidade do Algarve, em regime parcial e pro bono. Professor, é contigo. Muito obrigada. Obrigado, eu. Caro professora Daniela, com muito gosto que estou aqui a aceitar o convite e o desafio de fazer o meu modesto contributo a esta linda iniciativa que colocaram já há 2 anos, não é? Começou há 2 anos, se não estou enganado, de Açores Tourism Connection. É bom. eh, Achamos que podia ser uma boa ideia, porque estamos nos Açores, um arquipélago que eu adoro. Podem ver aquela imagem que está aqui no fundo, atrás de mim, de Chago Real, que, enfim, há paisagens extraordinárias nessas ilhas que visitei algumas oportunidades e, enfim, com algum conhecimento do desenvolvimento turístico desta região autónoma, achamos que podia ser uma boa ideia enfatizar a importância que já tem a sustentabilidade na aposta estratégica da região e, por esta razão, falar um bocado da aplicação da economia circular no turismo, que é o caminho que a própria União Europeia e os países membros, neste caso também Portugal, resolveu que era um bom caminho para avançar neste objetivo de criar um turismo mais sustentável do ponto de vista ambiental, além da vertente social e a vertente económica. Portanto, é disso que vamos a falar e vamos partilhar, portanto, a apresentação. Vamos começar a apresentação com o objetivo desta palestra, que não podia ser de outro modo, será explorar como os princípios da circularidade podem transformar o turismo e criar um impacto positivo no ambiente, na economia e nas comunidades locais. Mais especificamente, cá podemos ver o conteúdo da sessão, com 5 pontos estruturantes desta palestra. Começaremos com o ponto de partida que já tem nossos Açores, que é um ponto de partida já forte em termos de práticas sustentáveis. A seguir, falaremos um bocado dos princípios básicos da economia circular, de exemplos específicos aplicados ao turismo insular. Eu pensei que era muito mais pertinente apresentar brevemente exemplos que tenham a ver com ilhas, portanto, que seriam mais próximos à realidade dos Açores. A seguir, falaremos um bocado dos grandes desafios e oportunidades que a economia circular e a sua aplicação no turismo apresentam. E, finalmente, uma conclusão com estratégias para implementar a economia circular no turismo. Esta é a ideia e começamos com o ponto de partida. Que neste ponto de partida coloquei 2 fotografias que eu próprio fiz na minha última visita ao arquipélago, particularmente à ilha de São Miguel.
foi no ano 2022. E aqui pode-se ver aqui uma fotografia no lado esquerdo das furnas, uma recordação lindíssima destes cocidos deliciosos que são preparados aqui com o calor da própria geotérmia característica da ilha. E de outra parte, na direita, parte de cima, pode-se ver uma fotografia da fábrica de chá Gorreana, que é conhecida como a única plantação de chá da Europa, onde o chá é cultivado e processado de forma tradicional, utilizando práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental, além de promover o consumo de produtos locais. Portanto, isto são duas notas, não preciso de ser mais sobre elas, vocês conhecem muito melhor que eu de práticas sustentáveis nesta ilha, além das outras, e em termos gerais, como pode-se ver na imagem que está na parte direita, mais embaixo, o arquipélago dos Açores tem feito uma grande aposta pela sustentabilidade, tem toda a lógica, a importância da natureza, também da fragilidade dos ecossistemas naturais das ilhas. É reconhecido o arquipélago como um exemplo de liderança do turismo sustentável, com acreditações internacionais que mostram claramente um registro forte nesta área da sustentabilidade. Portanto, já há um ponto de partida forte, no caso dos Açores, que pode ser ainda mais reforçado quando falamos da aplicação da economia circular. Aqui está uma listagem de práticas sustentáveis que são bem reconhecíveis no caso dos Açores, a gestão de resíduos, reciclagem, o uso de energias renováveis, eficiência energética, a reutilização de recursos hídricos, enfim, obviamente a importância da água, a promoção do consumo e da produção local, também tem sido muito reforçada nestes últimos tempos, e a educação e experiências sustentáveis. Não há dúvida que a sensibilização, quer da população local, quer dos turistas, é realmente importante para implementar uma economia circular que tem a ver com este sublinhado que está no fim, que refere ao encerramento dos ciclos de recursos. Isto que é importante sublinhar e que marca a diferença relativamente à economia circular. Vamos ver isto com mais clareza aqui neste gráfico e nesta definição breve da economia circular. Quer dizer, a economia circular é um caminho para fortalecer a sustentabilidade ambiental dos destinos. É, como já referi, o caminho que a própria União Europeia e os seus Estados-membros têm escolhido como o caminho mais certo para atingir objetivos neste campo da sustentabilidade ambiental, sem esquecer as vertentes social e económica. Mas, por aqui, há alguma confusão em alguns casos. Há práticas que são sustentáveis, mas que não respondem a essa ideia de circularidade que já comecei a introduzir há pouco. E, portanto, aqui, se me permite, posso colocar um exemplo para clarificar esta ideia. Não todas as práticas sustentáveis são circulares, mas sim todas as práticas circulares são sustentáveis, ou estão dirigidas a reforçar a sustentabilidade, o registro sustentável. Por exemplo, um exemplo simples. Hoje é muito habitual encontrar nos hotéis, até nas casas, mais moderna construção, sanitas com dois botões. Nós queremos descarregar a sanita, nem sempre preciso descarregar toda a água.
Pode-se resolver o problema com enfim, podes descarregar apenas uma parte da água acumulada na sanita, há um botão, e nós podemos utilizar isso para poupar um bocado de água e, nesse sentido, contribuir ao meio ambiente. Muito bem, essa é uma prática plausível do ponto de vista da sustentabilidade. Estamos a poupar água, é importante, um recurso escasso, mas não tem nada a ver com a circularidade. A circularidade responde a outra lógica, que é essa lógica de encerramento dos recursos que foi referida há um instante. Aqui temos a definição mais certa. É um modelo econômico que procura minimizar o desperdício. Essa é a base. Minimizar o desperdício. Ao contrário do modelo linear, nós somos, enfim, o nosso modelo econômico tradicional é o modelo linear, né? De pegar, fazer e descartar. E agora estamos num processo de transição a uma economia circular que propõe manter os produtos e os materiais em utilização durante o maior tempo possível. É aí onde começa esse processo de encerramento dos produtos e os materiais que foi referido há pouco. E por aí é por onde vamos a continuar a trabalhar. E como podemos conseguir isso? A economia circular, essa transição da economia linear que tem originado, enfim, uns impactos ambientais muito sérios que temos que encarar sem dúvida nenhuma. Essa transição hum, tem sido explicada para ser entendida da melhor maneira com uma série de erros. As tais erros começaram sendo três: reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir, por exemplo, o consumo de recursos, reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, reduzir a geração de resíduos, desperdício alimentar, por exemplo, que é muito importante no caso do turismo. A reutilização, se dar uma segunda vida aos produtos e materiais. Há muitas coisas que podem ser reutilizadas. Infelizmente, perdimos o hábito que tinham os nossos pais, os nossos avós, de reutilizar as coisas, não é? Isso foi perdendo-se com o tempo e estamos a recuperar coisas que já elas faziam no passado. É a reciclagem, é transformar os resíduos em novos recursos. Eu posso referir uma anedota de uma outra palestra, um seminário já há alguns anos, quando começava-se a falar disto, da economia circular, nessa altura do primeiro plano de ação da União Europeia. Um jornalista foi para mim e disse: Oi, Afonso, que é isto? Não percebo muito bem. Que é isto da economia circular? Tem a ver com reciclagem? Eu respondi: sim, tem a ver com reciclagem, mas o objetivo realmente não é esse. O objetivo é a eliminação do desperdício, a eliminação dos resíduos. Essa é a aproximação proativa. A aproximação reativa, quando não é possível eliminar os desperdícios e os resíduos, tentamos reciclar, não é? Mas o objetivo, com essa lógica de encerramento, essa lógica de circularidade, é o resíduo zero. Seria, digamos assim, a utopia. Mas com o passo do tempo, outras erras foram adicionadas, como esta de repensar, redesenhar os produtos e os processos para serem mais sustentáveis. Este tem muito a ver com o design dos produtos, não é? Muitas vezes os produtos têm um design que falha qualquer coisa, uma peça, um componente que não anda bem e já não serve, já vai para o lixo. Mas, por contrário, se nós redesenhamos, repensamos o design do produto de maneira que uma peça, um componente, pode ser substituído por outro, esse produto pode continuar a sua vida útil, pode continuar a ser utilizado e, portanto,
esta lógica da economia circular tem muito a ver com essa capacidade de repensar o design dos produtos, redesenhar os produtos, os processos. Naturalmente, a reparação é outra R importante neste caso, para prolongar a vida útil dos produtos através dessas reparações. Há iniciativas muito giras, ah, enfim, nesta lógica de reparação dos produtos. A sua revalorização também, encontrar novos usos e aplicações para os produtos descartados. Aqui um bocado de imaginação, de criatividade para encontrar esses novos usos, evitar que os produtos sejam diretamente descartados. E outras R's foram acrescentadas ulteriormente, mas eu acho que por aqui podemos deixar estes 6 que já fornece uma ideia, eu acho que é bastante apurada, desta lógica da economia circular. Portanto, nós vamos tentar aplicar estes princípios. Se nós conseguirmos aplicar essas R's, vamos avançar na aplicação da economia circular e, portanto, vamos avançar enfim, na sustentabilidade do nosso turismo. E aqui traz alguns exemplos para ilustrar a aplicação de algumas dessas R's, destes princípios. 3 ou 4, ao no seguinte slide, há alguns projetos muito, muito interessantes. Eu tentei trazer exemplos de turismo insular, de outras ilhas, principalmente de ilhas espanholas, não é? Obviamente se conhece melhor. Por exemplo, aqui está o projeto Desperdício Zero, da ilha de Hierro, que é a ilha mais pequena das Canárias, que é um projeto que pretende atingir o desperdício zero através da reutilização e reciclagem. Não é uma novidade, no senso de que há outras ilhas que também estão a trabalhar neste mesmo objetivo. Por exemplo, aí refere-se à isla grega de Tilos, onde, enfim, se tem curiosidade, pode aceder a um vídeo, mais informação sobre isso. E outras ilhas também gregas que continuaram, que nesse processo de mimetismo estão também a aplicar projetos semelhantes. E isto é possível. Isto é possível com o apoio, obviamente, das administrações públicas, com parcerias público-privadas, com colaboração entre as empresas do setor do turismo, colaboração com empresas de setores complementares ao turismo, é muito importante com a sensibilização dos residentes e dos turistas. Sem um contributo dos residentes e dos turistas, será muito difícil avançar neste objetivo de desperdício zero. Imaginem numa ilha tão pequena, como são algumas do arquipélago dos Açores, o problema dos aterros pode ser um problema muito grave, muito sério. E, portanto, evitar isso é um objetivo importante do ponto de vista ambiental. Há outro projeto muito interessante que eu gosto muito sempre de referir, neste caso nas Baleares, na ilha de Maiorca, neste caso é a ilha maior, não é? Mais grande das Baleares, que chama-se Projeto Hotéis Circulares. É porque chama-se assim. Bom, há várias chaves, vários elementos que são frucais. O primeiro é a colaboração entre as principais cadeias de hotéis da ilha. E são cadeias muito conhecidas. Marcas como Rio, Iberostar, Garden, é uma outra, são 4. Há uma que esqueci. Vou lembrar-me. Este primeiro ponto, a colaboração entre elas.
elas concordam em avançar conjuntamente neste projeto. Porque estes projetos precisam de uma massa crítica, precisa ter alguma escala. E, portanto, esse compromisso de todas elas, de conjuntamente separar os resíduos, ter claramente identificados os resíduos, o desperdício orgânico, alimentar, orgânico, para, com a colaboração do governo da região, neste caso o governo regional das Baleares, e particularmente da Ilha da Maiorca, e com a implicação da empresa pública para a gestão dos resíduos, a cometer um projeto de compostagem de tudo isso, desperdício orgânico. Portanto, o desperdício orgânico é separado, bem separado, é recolhido, é tratado em uma planta de compostagem desta empresa pública. É muito interessante. Esse composto que é produzido, há também um compromisso das empresas agroalimentárias da ilha de ser utilizado para a fertilização dos seus campos. É utilizado na fertilização dos seus campos. Portanto, aqui podem ver claramente esta lógica circular, não é? Esta lógica circular. São pode ser aqueles tomates, aqueles alfaces, enfim, tanta comida que é desperdiciada, não é? É tratada, convertida em compost. O compost é utilizado por estas empresas agroalimentares da ilha para produzir alfaces, tomates, o que seja, ecológicos, com um outro compromisso, que estas cadeias de hotéis vão comprar esses produtos agroalimentares em proporção ao desperdício que elas geram. Aí onde é que está a circularidade, não é? E, portanto, o desperdício é um recurso que serve para, novamente, produzir estes produtos locais, que responde também à lógica que chama-se do quilômetro zero, ou já até chama-se do metro zero. São produtos locais utilizados pelas empresas turísticas. É bom, este projeto, basicamente, tem sido replicado na ilha de Tenerife. Regressamos às Canárias, neste caso à ilha de Tenerife, que é a ilha maior deste arquipélago, e basicamente tem sido replicado nesta ilha e faz a mesma coisa que na ilha de Maiorca. Bom, aqui há um último exemplo. Este não é um caso espanhol, embora uma cadeia de hotéis espanhola está envolvida, mas é um exemplo na ilha da República Dominicana. E aqui podem ver o que chama-se um biodigestor. Em que consiste isto? Consiste em que todos estes desperdícios orgânicos, além de, por exemplo, os resíduos de poda de jardins, tudo que é biomassa, é tratado nestes biodigestores e produz energia. Qual é o resultado? O resíduo zero, resíduos orgânicos zero, nesse local, que é o caio, chama-se o caio levantado. Ali, o resíduo orgânico gerado é zero, porque tudo é transformado em energia utilizando esta tecnologia de biodigestão. E como podem seguramente perceber, é móvel, é móveis. Pode ser estes dispositivos, podem ser colocados num local, podem ser colocados noutro, são móveis, não é? E portanto tem também essa mais-valia. Hoje temos tecnologia pode ser de grande ajuda para resolver estes problemas dos desperdícios, particularmente o desperdício alimentar, orgânico, também outros, mas particularmente estes, que têm uma incidência especial no caso
do turismo. Com tudo isto, quais são os desafios e oportunidades mais importantes que apresenta a aplicação da economia circular no turismo? Bom, em termos de desafios, consoantemente com aquilo que a própria literatura científica tem manifestado, há barreiras económicas, obviamente, que alguns investimentos precisam ser feitos para implementar estas práticas. Enfim, temos visto os biodigestores, enfim, aquelas infraestrutura que são precisas para o compostagem, enfim, tudo isso precisa de algum investimento e aqui o apoio público, naturalmente, que é importante. Também temos uma barreira cultural, naquele sentido de sensibilizar os cidadãos. Ao fim, somos todos cidadãos, residentes num destino, ou turistas, enfim, que passamos férias, ou momentos de lazer em um lugar qualquer, não é? E temos que contribuir com o nosso comportamento a estes objetivos de redução dos resíduos e redução dos consumos de energia, dos consumos de água. Enfim, o turismo tem um componente hedonista que inicialmente não facilita isto, não é? Por exemplo, tem sido calculado que o consumo de água de um turista é bem maior que o consumo de água de um residente, não é? Estamos de férias, estamos descontraídos, não damos suficiente atenção a estas coisas que podem ser muito importantes, porque a água, por exemplo, pode ser um recurso muito escasso. E o trabalho da sensibilização é indispensável. Isto é uma barreira cultural que temos que ultrapassar. E também as barreiras legais. As empresas, o setor turístico, precisa de um marco legal bem definido, com apoios, para desenvolver estas tarefas, estes projetos. E aqui, infelizmente, devo dizer, e isto é muito recente, é apenas há um mês que foi publicada a Agenda para a Economia Circular da Região Autónoma dos Açores. Isso foi, eu acho que foi o 10 de fevereiro, portanto, apenas um mês praticamente que esta agenda foi publicada e, portanto, aí há ações bem definidas para avançar nesta linha e, obviamente, o turismo é sublinhado como um setor estratégico da região e na aplicação da economia circular nesta região autónoma. Em termos de oportunidades, temos, por uma parte, a inovação. Nós precisamos de soluções, novas soluções, para implementar estas serras, estes princípios da economia circular. É muito interessante observar como muitas empresas de base tecnológica, muitas startups, têm sido criadas para apresentar soluções a estes problemas ambientais e, portanto, avançar na aplicação da economia circular. Eu vou mostrar alguns exemplos no slide a seguir, propriamente de Portugal. Uma outra oportunidade é o crescimento. Esta imagem que já o arquipélago dos Açores tem de turismo sustentável e que ainda pode ser mais reforçado com a aplicação da economia circular, é uma grande oportunidade para trazer turistas sensibilizados com o ambiente, que estão a procurar um entorno muito mais confortável em termos ambientais, em termos de respeito à natureza, e que são pessoas sensibilizadas da importância do respeito à natureza, do respeito às comunidades locais, que gostam de consumir os produtos locais, e todas essas experiências. E, obviamente, a oportunidade da sustentabilidade ligada a esse crescimento não precisa de mais pormenores. E há benefícios. Tem a haver benefícios. Tem a haver benefícios ambientais. Estamos a falar fundamentalmente disso, que tem a ver com a redução da pegada de carbono, a conservação dos recursos naturais, que são a base
da nossa oferta turística, se nós não conseguimos conservar esse beleza natural, essa extraordinária natureza, por exemplo, que há nos Açores, estamos como nós dissemos aqui em Espanha, seguramente também em Portugal, né? Estamos a matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Que é o que é mais fundamental da nossa oferta turística e que diferencia nosso produto nos mercados internacionais, numa indústria genuinamente global. Há também, deve haver também benefícios económicos. Estamos a falar de redução dos consumos, do consumo de água, do consumo de energia. Isso que é muito interessante para as empresas. As empresas precisam de ver um retorno também económico e, portanto, por aí, com a redução do consumo de recursos, elas conseguem ver quais são os benefícios económicos, além da capacidade de trazer um público-alvo sensibilizado com essa oferta ambiental e, portanto, ter um crescimento sustentável. É, finalmente, uns benefícios sociais, de criação de emprego, que podemos ligar esse esforço de inovação, que vou também referir no seguinte slide, com a criação de empregos, de novos empregos ligados à aplicação da economia circular, essas novas soluções que estão a ser criadas, e, obviamente, a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Bom, nessa linha de sublinhar a importância da inovação e a criação de novas soluções nesta área da economia circular. Há não muitos anos foi criado, inicialmente de Espanha, como um repositório dessas novas empresas, avanços tecnológicas, startups que estavam a aparecer para, enfim, facilitar esse trabalho, fornecer soluções para a aplicação da economia circular, não apenas no turismo, em geral, para qualquer atividade económica, mas também no turismo. Foi criada esta iniciativa, chama-se Go Circular Radar, que agora já contém empresas deste tipo, empresas base tecnológicas, startups, de muitos países. E está também em Portugal. Podem procurar por Portugal e, se fazem isso, ao dia de hoje, vão aparecer estas 5 empresas. As 5 empresas base tecnológica, se têm curiosidade, podem ir às suas fichas e observar quais são as soluções que elas propõem para avançar na aplicação da economia circular. Obviamente que Portugal não é estranha a este fenómeno e há também iniciativas muito interessantes, como estes 5 que estão cá. Com certeza que há mais, mas cá temos recolhidas estes 5. E já para finalizar, estar mais ou menos no tempo, não sei se ultrapassei muito o tempo, Daniela, mas já para finalizar, a modo de conclusão, uma reflexão final sobre as estratégias para implementar a economia circular no turismo. Que casualmente, quando dei uma olhada a essa agenda recentemente publicada para a aplicação da economia circular na região autónoma dos Açores, eu vi que é a mesma lógica que está lá. É a mesma lógica. Esta lógica dos 3 níveis. O nível micro, meso e macro. Há ações nestes 3 níveis. Fiquei surpreendido, gratamente, né, de ver como neste documento, que é um documento muito extenso, está e responde a esta lógica. É uma questão básica. É uma questão básica. O que podemos fazer? O que podemos fazer, cada um de nós? O que podemos fazer para avançar na aplicação da economia circular no turismo? É aqui onde aparecem os 3 níveis. O que pode fazer cada estabelecimento, cada empresa hoteleira, de restauração? O que pode fazer ao seu nível? O que pode fazer no seu próprio hotel, no seu próprio restaurante, para aplicar estas serras de redução, de reutilização,
de reciclagem, de reparação, como podemos avançar nessa linha. Mas há um segundo nível, que é o nível de destino, o nível de destino turístico, ao nível do destino Açores, ou até o nível de destino Ilha de São Miguel, ou Ilha do Pico, qualquer outro, não é? Que pode ser feito? Aqui é muito importante sublinhar a importância da colaboração com outros estabelecimentos ou outras empresas do setor. E particularmente as instituições públicas têm que fazer este trabalho de gerar confiança, gerar esse ambiente colaborativo, de cooperação entre as empresas, seja hoteleiras, seja de restauração, sejam todas elas, para fazer coisas em conjunto, essas parcerias entre empresas privadas e parcerias público-privadas. Ou há até parcerias público-públicas, parcerias entre administrações públicas diferentes que por vezes não caminham, enfim, no mesmo percurso. E finalmente temos que abrir a nossa mente além do setor turismo. O setor turismo é muito transversal, sabemos bem isso. Tem muitas interrelações com outras atividades económicas. Por exemplo, os agroalimentares, que foram referidas há pouco, com tudo o que significa a gestão ambiental, tem muitas implicações. E por aí é onde nós conseguimos visualizar a importância de projetos mais ambiciosos, como estes de hotéis circulares, comunidades turísticas circulares, que referimos há pouco, e que tem a sua base em essa colaboração com outros setores económicos. Não apenas focalizar-nos no turismo, mas abrir a nossa perspectiva à colaboração entre o turismo e outras atividades económicas. É o que chama-se na literatura a simbiose industrial. É praticamente mais nada, já para não alongar-me mais, deixei aqui algumas referências bibliográficas para pessoas que podem estar particularmente interessadas e possam aprofundar utilizando estas referências e naturalmente outras. E apenas resta-me agradecer à professora Daniela Fantoni Álvares, enfim, pelo convite, não apenas pelo convite, que é o mais importante é pelo grande trabalho que conheço que ela está a fazer nesta área de turismo ali na Universidade dos Açores. Muito obrigado pela tua implicação, pela tua criatividade também, um exemplo de exercício criativo para sensibilizar as pessoas em muitos aspectos ligados ao turismo e, portanto, eu acho que é justo agradecer toda esta implicação, todo este compromisso, todo este grande trabalho que a professora Daniela está a fazer ali na Universidade dos Açores. Tá. Muitíssimo obrigado. Fico ao teu dispor, ao vosso dispor para qualquer esclarecimento, qualquer questão que desejam colocar. Obrigadíssimo. Professor, eu que agradeço por essa palestra inspiradora, né? E também pelas gentis palavras que me dirigiu agora. Fico muito contente de escutá-las. Professor, assim, a minha primeira questão é a seguinte, né? O professor colocou que um dos desafios é a barreira cultural, né? E eu queria aqui fazer um link, com uma fala anterior, é, quando você disse da importância da sensibilização, né, tanto dos turistas como dos residentes. E aí eu gostaria de saber se tem alguma boa prática, né, nessa área de estratégias de sensibilização, alguma boa prática que o professor conheça, que queira compartilhar aqui com a gente? Certo, certo. Eu acho que esta é uma área que sempre é trabalhada, enfim, com mais intensidade, com menos, com mais sucesso, menos, que é trabalhada nos destinos. Nem sempre é fácil, porque quando falamos de, por exemplo, destinos turísticos de sol e praia, que é muito habitual, enfim, já não é um exemplo assim tão próximo a nossas horas. Mas é um bocado difícil se falamos dos residentes, porque apenas há residentes. Há gente lá nesses destinos de sol e praia, fundamentalmente nas épocas de verão, as épocas
enfim, da gente, os turistas deslocam-se lá para as praias. E não é fácil trabalhar com os residentes porque há muito poucos residentes, não é? Infelizmente a sazonalidade pode ser muito elevada e a causa dessa sazonalidade não ter muitas oportunidades de trabalhar com residentes porque são muito poucos e não estão organizados e tal. Nesse sentido, eu acho que mesmo no destino onde eu moro, que propriamente é um destino dessa natureza, um destino de sol e praia. Agora não há tantas pessoas aqui a morar, mas no verão, pois obviamente há um certo nível de massificação. Ela está a tentar implicar as próprias comunidades locais e o mais importante é que o primeiro passo nessa implicação é a organização das comunidades locais, a organização dessas comunidades resistentes. Por exemplo, nem há uma associação de, enfim, de residentes, de vizinhos, não é uma associação de vizinhos. O primeiro passo é organizar essa comunidade, com associações de vizinhos, associações de tipo diverso, que podem ser interlocutores. Porque o primeiro problema que têm os poderes públicos é que não há interlocução. Quais são os meus interlocutores? Não sabemos. Não há. Não estão organizados. São pessoas que moram por lá, estão isoladas, cada um nas suas casas e tal. Portanto, precisa-se organizar essas comunidades com associações que servam de interlocução com os poderes públicos, com administrações públicas. A Perfeito. formação é importante. A formação, além disso, a formação é importante. As pessoas não sabem falar. Economia circular, isto o que é? E como é Uhum. que impacto tem na minha vida? É importante explicar isto a gente. Portanto, é uma coisa que está a se fazer. Explicar à gente que é isto, como pode afetar a sua vida e porque é importante a sua implicação. No caso, no caso dessa ilha grega que referi, Tilos, nem precisa de, como que diz isso em português, papeleiras, onde colocam os papelinhos na rua. Ah, lixeira. A lixeira, nem precisa de lixeiras. Das na vista de olho, não há lixeiras. Porque Uhum. a gente já tem um nível de sensibilização tão grande que Uhum. elas são um papelinho qualquer tal, pois levam para casa e já cai a casa, por aí recolhem o lixo, não é? Não há Uhum. lixeiras nas Uhum. ruas. Olha Mas só que também não há interessante. lixeiras nas ruas porque os turistas foram sensibilizados. Uhum. E até há uma Muito aplicação, há interessante. uma app nos telemóveis, onde eles podem ver qual é o seu contributo, em termos, por exemplo, de pegada de carbono, qual é Uhum. o seu contributo se conseguem não utilizar as lixeiras. Se Uhum. eles conseguem separar os resíduos, por exemplo, como eles estão a contribuir, como que eles estão a ajudar. Portanto, por exemplo, esse caso, por não falar de onde eu moro, né? Esse caso da ilha da ilha grega do Tilos é muito interessante nesse sentido que a professora referiu. Professor, assim, eu tenho uma pergunta, inclusive, você comentou agora sobre a pegada de carbono, né? Quais são as estratégias para a gente reduzir essa pegada de carbono? A primeira estratégia é a medição. Aquele que não é medido não pode ser gerido. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é medir a medição da pegada de carbono. Eu posso dizer, por exemplo, no caso de Espanha, a primeira cidade, como destino turístico, né? A primeira cidade que tem medido a pegada de carbono da sua atividade turística tem sido Valência, uma cidade bem conhecida, que não será estranha para qualquer pessoa que esteja a saber ouvir. Eles conseguiram medir a primeira cidade que tem medido o impacto da atividade turística em termos de pegada de carbono. A nenhuma pessoa que está no seu vídeo a ver será surpreendida se digo que o elemento que tem uma pegada mais forte é o transporte. É o transporte, os aviões,
os carros, os cruzeiros. Sim, exatamente. E por aí ele está a implementar ações para redução da pegada de carbono e eles fazem medições periódicas para verificar, para monitorizar como é que está a evoluir a sua pegada de carbono. Mas se não há medição, não podemos verificar que estamos a avançar na linha e com o ritmo, com a velocidade desejada, não é? Esta é a primeira coisa. Uhum. Professor, assim, uma das grandes problemáticas que a gente enfrenta, né, é, é o uso excessivo de plástico e também o descarte inadequado desse material, né? É, a gente tem visto muitas reportagens atualmente sobre os microplásticos e como que eles É. estão, inclusive, dentro do nosso organismo. E, e pensando nessa lógica, né, circular, o que que poderia ser feito, professor? O que podia ser feito é avançar muito mais no processo de reciclagem. Primeiro, usar muito menos plástico, não é? Minimizar a utilização dos plásticos. Há estudos com dados concretos muito reveladores. Ainda a porcentagem de plásticos que é reciclado é muito baixa, muito baixa. A maior parte continua a ir para aterros, para o mar, e para a incineração. São queimados. Portanto, há um caminho muito longo ainda por percorrer. Há iniciativas muito interessantes, por exemplo, a cidade de São Sebastião, Donóstia, norte de Espanha, País Basco, tem uma iniciativa muito interessante de chama Zero Plastic, não? E basicamente elas incentivam as empresas em geral, e as empresas turísticas também, eles incentivam a não utilizar o plástico. É como que eles podem incentivar? Por exemplo, há uma licitação pública. Essa licitação pública é objeto de uma variação, uns pontos, né? Se faz para verificar a idoneidade, para verificar a qualidade das empresas, dos projetos que apresentam as empresas que são concorrentes a essa licitação. Aí, por aí, nessa variação, empresas que estão a trabalhar sobre isso, que não utilizam o plástico, têm mais pontos que as outras. E, portanto, têm mais probabilidades de ganhar a licitação pública. Eles estão Excelente estratégia. a incentivar isso. Portanto, o incentivo funciona. E por aí temos um campo por desenvolver que é a incentivação das empresas a utilizar menos eh, os plásticos e evitar este tipo de problemas que a professora referiu. Professor, eu ficaria aqui horas conversando contigo, mas eu tenho aqui uma última pergunta, né? Quais as dicas que você daria para as empresas para implantar a lógica circular? Principalmente as Bom, empresas de turismo, né? eu acredito muito na força do exemplo. É muito importante mostrar às empresas das nossas regiões, dos nossos destinos, mostrar exemplos que estão a funcionar. Se eles conseguem verificar que há exemplos noutros destinos, que até podem ser destinos semelhantes, onde há iniciativas que funcionam, onde há resultados económicos, resultados sociais, naturalmente resultados ambientais, temos muitas mais possibilidades de que eles fiquem sensibilizados para fazer o mesmo, o parecido, naturalmente com as adaptações que foram precisas, para fazer isso nos seus próprios destinos. Aí fica o ponto de interrogação. Por que eles fazem e nós não fazemos? Porquê? Porque lá funciona, porque lá nós estamos aqui um bocado parados, sem avançar nisto. Aqui tens o exemplo. Não estamos a falar de teorias. Não estamos a falar de uns académicos aqui um bocado malucos que pensam em qualquer coisa. Não, aqui exemplos concretos que estão a funcionar, que há resultados. Podemos avançar.
Vamos avançar. O que acontece é que por vezes se precisa um elemento dinamizador. Por vezes não há liderança. Nos estilos não há uma liderança forte, não há uma liderança clara que consiga unir os diferentes atores para avançar conjuntamente. Porque, muito bem, um modelo particular, concreto, pode fazer coisas. Um restaurante pode fazer algumas coisas. Mas para avançar, muito mais precisamos a ambição de uma ação conjunta, coordenada e colaborativa. É isso precisa criar um ambiente de confiança, de conhecimento mútuo e precisa de uma liderança. E por vezes a liderança não está definida ou até não existe. E por aí começamos a entender porque em alguns destinos as coisas funcionam, em outros destinos não funcionam ou funcionam pior. Perfeito, professor. Obrigada por essas dicas. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Foi assim um grande prazer, uma grande honra ter o professor aqui com a gente e espero contar contigo em próximas oportunidades para escrever um texto de opinião, dar uma entrevista também contando sobre a sua trajetória que eu sempre acompanhei e acho que é incrível, né? Talvez a gente possa um dia marcar aí uma entrevista e aguardo também os seus textos de opinião para o nosso blog. Muito obrigada. Sempre ao dispor. Obrigado, Daniela. Até a próxima. Até a próxima, professor.